Olá pessoal, tudo bem? Eu vou me apresentar agora, eu sou o Gilberto Costa, sou engenheiro eletricista e técnico em eletrônica. Eu estou começando um projeto novo, peço até desculpa para vocês se o áudio não estiver muito bom ou se o vídeo também não estiver legal, mas como eu estou iniciando agora nesse mundo, entrando nesse mundo de vídeos, então está sendo uma coisa nova, onde eu estou tendo que estudar bastante coisa. Tem bem mais assuntos, por incrível que pareça, parece uma coisa tão simples, mas aí você começa a entrar nesse meio, nesse mundo, né, de vídeos, e você começa a aprender que na verdade tem um monte, uma infinidade de detalhes que você tem que acabar aprendendo, estudando, se dedicando tempo para poder fazer. Então, por enquanto, eu ainda estou fazendo de uma forma bem amadora, bem simples, mas a ideia, é claro, é ir se aprimorando para, com o tempo, oferecer cada vez mais um conteúdo de qualidade para vocês. Então, eu estou começando um projeto agora, um projeto que eu acho, para mim, principalmente, interessante, mas que eu espero também contribuir e poder ajudar vocês também, que é, na verdade, um projeto de compartilhamento de conhecimentos, compartilhamento de informações na área de instalações elétricas, onde que eu vou estar abordando alguns assuntos, alguns temas que eu acredito ser interessantes, né? Justamente para poder ajudar, compartilhar. Acredito que o conhecimento nunca é demais, o conhecimento é muito importante para a gente, o conhecimento é muito interessante. A gente está sempre adquirindo novos conhecimentos, novas experiências, a gente poder trocar ideias, a gente poder ter um meio para poder se comunicar e também está melhorando, né? Se aprimorando cada vez mais. Isso, o conhecimento ele enobrece o homem. Eu acredito muito nisso. Acredito muito que o conhecimento é muito importante para muita gente, para todo mundo, na verdade. Então, legal. Bom, a princípio, a minha ideia inicial é oferecer alguns temas, né? Eu vou estar começando falando um pouco sobre a parte de segurança, né? Acho que nada mais importante, é, muito importante para se começar, uma coisa extremamente importante em muitas áreas é justamente esse quesito da segurança. E quando a gente fala em segurança e fala em elétrica, a gente está falando de NR10. A NR10 nada mais é do que uma norma, é uma norma regulamentadora que foi elaborada pelo Ministério do Trabalho. Tá? Agora, vou começar, né, talvez seja um assunto um pouquinho chato, mas vou começar falando um pouco sobre o histórico da NR10 e depois, com o tempo, a gente vai abordando outros temas, outros assuntos, né, principalmente relativo à NR10, que acredito que venha a ficar mais interessante para a gente, ficar mais interessante para você, alguns assuntos legais, espero poder esclarecer suas dúvidas, poder tirar suas dúvidas, poder transferir um pouco do conhecimento de uma forma, tentar passar tudo que todo o conhecimento, né, que eu tenho, que não é muito, na verdade a gente está sempre aprendendo, mas tentar passar de uma forma simples, para que eu possa contribuir, para que você possa absorver o máximo de conhecimento, para que isso de alguma forma ela venha a ser útil, venha agregar valor para você, agregar conhecimento para você e possa te ajudar no seu dia a dia, que você possa aplicar esse conhecimento também, que possa ser útil de verdade. Então, inicialmente a ideia é falar um pouco sobre, nesse vídeo ainda, né, falar um pouco sobre a história, sobre a história da NR10, para você, acho que é muito interessante, para você poder conhecer um pouco, e aí com o tempo, nos próximos vídeos, a gente vai entrando um pouquinho mais detalhes, o assunto vai ficando um pouquinho mais interessante, tá? Vamos lá. Então, a NR10, eu não sei se você sabe, mas ela é muito mais antiga do que parece. Pelo menos o que eu imaginava, né? Embora ela tenha sido atualizada em 2004, a NR10 ela teve origem em 1943, no dia 1º de maio, junto com a consolidação das leis trabalhistas, que foi instituída pelo então presidente Getúlio Vargas na época. O que são as CLTs, na verdade? O que são essas leis trabalhistas? As CLTs, elas são, na verdade, o instrumento, né, que a gente tem, um instrumento legal, vamos falar assim, que determina, que rege como que deve ser a relação entre o empregado e os empregadores. Então, todos os critérios de como que deve funcionar essa relação legalmente, eles são parametrizados por essas leis, né? Que visam proteger, que visam regir essa relação para que venha estabelecer uma relação legal, segura, entre ambos os lados, né? Tanto para o empregador quanto para o empregado.
Legal. Dentro da consolidação da CLT, em 1943, o capítulo 5, ele tratava sobre a higiene e segurança dos trabalhadores. Esse capítulo 5, ele saiu uma lei que acabou atualizando, né, esse capítulo 5, acabou modificando esse capítulo 5 em 1977, e ele passou a se chamar da Segurança e Medicina do Trabalho. Dentro desse capítulo da Segurança e Medicina do Trabalho, ele sempre teve as 16 seções. Dentro dessas 16 seções, a de número 9 é a que trata sobre as instalações elétricas. Dentro dessa seção número 9, alguns itens, alguns artigos eram apresentados que representam, na verdade, o que trata, né, sobre as instalações elétricas no âmbito de segurança e saúde do trabalho. E aqui tem alguns artigos que eu vou ler para vocês, que são os artigos 179, o artigo 180 e o artigo 181 da lei, para vocês poderem entenderem um pouco melhor. Então vamos lá. O artigo 179, ele fala assim: o Ministério do Trabalho disporá sobre as condições de segurança e as medidas especiais a serem observadas relativamente a instalações elétricas em qualquer das fases de produção, transmissão, distribuição ou consumo de energia. O artigo 180. Somente profissional qualificado poderá instalar, operar, inspecionar ou reparar instalações elétricas. Artigo 181. Os que trabalharem em serviços de eletricidade ou instalações elétricas devem estar familiarizados com os métodos de socorro e acidentes por choque elétrico. Legal. Então, se a gente for analisar esse artigo 179, ele diz, logo na primeira linha, ele fala assim: o Ministério do Trabalho disporá sobre as condições de segurança. Ou seja, aqui ele já deixa claro que o Ministério de Trabalho ele iria dispor, né, sobre esses critérios, sobre essas condições, o que resultou em 1978 na criação das 28 normas. Então, a partir desse artigo que veio, né, que foi apresentado junto à lei de 1977, em 1900 gerou-se, né, uma necessidade, em 1978, então, o Ministério do Trabalho criou as 28 NRs, até então. Com o passar do tempo, se houve a necessidade de atualização e novas NRs foram surgindo. Hoje, a gente já pode falar em 36 NRs. Dentro dessas 36, a que trata mais especificamente da área de instalações elétricas é a NR número 10, que é a NR10, que fala sobre a segurança em instalações elétricas e em serviços em eletricidade. Tá? Então aí dá para a gente já ter uma ideia que a NR10, na verdade, ela teve a sua origem lá em 1943, ela foi atualizada agora em 2004, por uma necessidade que o Ministério do Trabalho identificou. Ele começou, mesmo depois da elaboração dessas NRs, né, em 78, mesmo depois, ele começou a observar que os índices de acidente relacionados com a parte de instalações, ou a parte de envolvendo a eletricidade, eles continuavam aumentando. Então, ele sentiu uma necessidade e fez a atualização da norma em dezembro de 2004, que é, então, o texto vigente até hoje, né? Que a gente tem vigente para poder cumprir. Bom, isso foi um pouquinho sobre a história da norma, né? Espero poder contribuir um pouco com o seu conhecimento e acredito que nos próximos vídeos o assunto fique mais interessante, onde que a gente vai começar a entrar um pouquinho mais em detalhes sobre essa norma, falar um pouco para vocês sobre alguns quesitos, alguns textos. Claro, como toda norma e como a maior parte das leis, né, sempre existem algumas lacunas, algumas brechas, algumas aberturas, alguns buracos que são passíveis de interpretação. Então, dentro do conhecimento que eu adquiri, eu vou tentar passar para vocês um pouco da minha experiência, tá? E fiquem à vontade para
fazer críticas são sempre muito bem-vindas e com certeza a gente vai aprimorando, vai melhorando a cada uma delas, a gente vai procurando entender e tentar oferecer um melhor conteúdo de melhor qualidade para vocês. Espero poder contribuir com o conhecimento de vocês e na verdade é uma troca, né? E ao mesmo tempo espero aprender bastante com todo mundo também. Obrigado por assistir, por dedicar esse tempo para assistir este vídeo e até um próximo vídeo em breve. Até mais. Abraço.